vier aqui não tem sentido. Se o Senhor não vier aqui invadir nossos corações e fazer nós sairmos daqui, Senhor, de uma forma diferente, não tem sentido. Então que o Senhor receba, Senhor, a nossa oração, Senhor, a nossa oração. Nós não queremos muitas coisas não, Senhor. Nós só queremos a Tua presença, Pai. Nós só queremos o Teu Santo Espírito. Nós só queremos ser embriagados, Senhor, pela Tua presença, Pai. Nós queremos somente, Senhor, nos rasgar, Senhor, rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma, Senhor, diante de Ti, Pai. Para que o Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas e o Senhor arranje algumas coisas que não fazem sentido. Que o Senhor coloque, Pai, sobre os nossos corações, Pai, a verdadeira adoração, Pai, o verdadeiro sentido que nós temos aqui, Senhor, no reunir, Senhor, no domingo, na quarta-feira, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, para ver pessoas, Pai. Nós viemos aqui para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E nós não vamos cansar, Senhor. Não vamos cansar de orar, não vamos cansar, Senhor, de
Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Estava no meu canto, falando ao Senhor acerca justamente, Espírito, o que você quer dizer à igreja e aqueles que têm ouvidos possam ouvir. Expectativa. Essa palavra me recordou de algo a qual Paulo vai falar em 1 Coríntios, que se a nossa esperança em Cristo está baseada somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis, dignos de pena. Hoje, nessa noite, você adentrou esse lugar. Creio eu que na nossa natureza humana, no entendimento adâmico com a qual vivemos, criamos uma expectativa de vir a esse lugar, ouvir um louvor, aquebrantar o nosso coração e achar que isso é suficiente. Mas Paulo, ensinando sobre ressurreição, ele vai dizer que se a nossa esperança em Cristo está atrelada a somente as coisas desta vida, eu sou digno de pena, de miséria, acerca do Evangelho a qual nos foi dado. Eu quero ler um texto com vocês acerca do que o Senhor tem posto no meu coração, na minha casa, a minha família tem entendido, e eu tenho, através do Espírito, buscado discernir que a igreja de Cristo hoje, nós hoje, juntos, estamos nos colocando novamente em um lugar. Atos, você não precisa abrir, meu irmão, só me dê a sua atenção. Depois, se você quiser meditar nas escrituras na sua casa, você anote isso, leve no seu coração, grave a palavra de Deus no seu coração e depois destrinche isso diante da presença de Jesus. Atos 2, 42 me diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos foi o lugar, é o livro descrito a qual a igreja foi fecundada por Jesus Cristo nessa terra, e diante daqueles homens a qual Paulo também vai falar aqui em 1 Coríntios 15, rapidamente eu vou abrir para não ficar nas minhas palavras e ficar na palavra do Senhor, aquilo que ele fala acerca do que esses homens receberam, e porque esses homens perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 15, 1 Coríntios 15, no 3 diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo não falava de uma loucura, Paulo não falava de algo que ele acreditava ser uma ficção ou um conto que disseram a ele. Ele diz que antes de tudo eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria vive
porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo começa a falar depois acerca de ser o menor dos apóstolos. Hoje, eu ouvi 2 vezes a palavra expectativa. Eu quero levar vocês, através daquilo que o Espírito tem falado na minha casa, a nós e ao discernimento do corpo que nós somos, acerca disso. Paulo vai falar que se a nossa esperança em Cristo está atrelada somente às coisas dessa vida, meu amado, se nessa noite hoje a sua expectativa está nesse culto, ou na vida de qualquer irmão que pode te entregar uma palavra de sabedoria, de conhecimento, ou uma oração, eu te digo, muito amor, você é digno de miséria, de um lugar onde você precisa adentrar, que a sua esperança não pode estar atrelada somente aqui. O que fazemos quando nos reunimos todas as vezes juntos, dentro dessas 4 paredes, nesse galpão, é justamente lembrar que é segundo as Escrituras que nós caminhamos, é segundo as Escrituras que nós damos testemunho. Há dias o Senhor tem me chamado e dito, a minha esposa é testemunha disso. O Senhor tem me chamado, ei, tem um lugar que você não pode mais ficar. Hebreus vai falar que, porque por causa de preguiça, Paulo não pôde falar mais profundamente acerca das coisas de Cristo. E o Senhor veio me levando numa avalanche, de uma forma que Ele me disse, cara, existe um compromisso. O compromisso não é atrelado somente na expectativa do culto hoje. O meu compromisso está atrelado a lembrar que Ele morreu e ressuscitou. E quando Ele voltar, todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus, tanto os céus como terra. A nossa expectativa não pode ser nesse culto. A nossa expectativa tem que ser aquilo que Ele já prometeu. Ele disse que Ele voltaria e Ele venceria a morte. O nosso prêmio não é o céu, amado. O nosso prêmio é ressuscitar junto com Cristo e viver. Pois Paulo fala que pelo pecado que entrou por meio de Adão, nós fomos mortificados, mas em Cristo Jesus seremos vivificados com Ele, em um corpo que não mais vai ser corruptível, mas um corpo que não irá necessitar de olhar e dizer, eu não posso pecar. Ei! Eu fico pensando sobre a palavra que eu ouvi, expectativa. Nós estamos nesse lugar. E quando eu olho sobre a palavra de Atos 2,42, que os que iam se achegando perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, eles lembravam o sacrifício de Jesus, mas eles lembravam principalmente da promessa. Aqueles que iam morrendo entre eles lembravam, nós vamos nos encontrar um dia. E eles ficavam no meio das orações. E quando eu me lembro dessa palavra expectativa, eu me lembro do que aconteceu justamente no princípio dessa igreja. Eles estavam recebendo ofertas, os seus dízimos estavam sendo entregues aos pés dos apóstolos. E um casal quis chegar num lugar com eles, mas da maneira deles, não segundo as Escrituras, como Paulo fala. Ananias e Safira venderam suas propriedades e estava tendo um culto como esse. Pedro estava orando por tudo aquilo que estava sendo entregue para a igreja de Jesus, para que a missão da igreja e o reino
forma que não seja de acordo com as Escrituras e com o Espírito Santo, e você viver ainda. Nós, hoje, através do sangue, adentramos um lugar de redenção. Mas o que é a morte? A morte para Ananias e Safira foi instantânea quando quiseram viver a vida que Cristo atribuiu à igreja dele, da bandeira deles, na expectativa do que eles tinham. Você imagina se hoje, num certo momento, a gente vai fazer a oferta aqui, eu retenho aquilo que o Senhor colocou diante de mim para entregar, e eu caio por aqui, e simplesmente o pastor, os que vão ministrar, fala para os diáconos: recolha daqui esse corpo, e o que é fundamental para a vida da igreja a gente vai continuar. Você já pensou que a expectativa do que eles viviam, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, estava atrelada justamente a buscar esse lugar de uma esperança em Cristo, que não está atrelada àquilo que eles viviam? Para eles tanto fazia se tinha aonde congregar, se tinha uma mesa para partir o pão, mas o que eles faziam era perseverar na esperança a qual Cristo disse que venceria a morte, que Ele venceria a morte. Você não vai ficar bonitinho, meu amado, esperando morrer para viver no céu. Você vai ressuscitar com Cristo Jesus, porque a palavra vai dizer que o penhor e o selo daqueles que estão em Cristo é o Espírito Santo. Não tem a ver com a expectativa. Eu quero pedir perdão se diante do que o Senhor colocou a vocês, que é a palavra de Deus, eu distorci a expectativa de vocês, mas não foi aquilo que eu simplesmente faço, mas é aquilo que eu, através da palavra, como Paulo diz, segundo as Escrituras, eu recebi. A perseverança na doutrina dos apóstolos é o ensino da palavra. A igreja estava crescendo, chega a certo momento que eles pedem: eu preciso de homens idôneos que se separem para servir os que têm necessidade de comida, de vestimenta, de um lugar para repousar, porque nós precisamos ficar nisso. A comunhão está atrelada a isso. Comunhão não é só um churrasco, amigão. Comunhão não é você chamar para comer uma pizza. Comunhão é derramar o que Deus tem depositado em você quando vocês estão no ambiente juntos, seja na padaria, seja na churrascaria, é derramar o que Deus tem. Persevere na comunhão, mas na comunhão a qual Cristo Jesus preparou. O partir o pão é fazer a memória daquilo que Ele fez, que através do sangue e sua cruz nós podemos adentrar esse lugar de ter uma esperança em Cristo Jesus, que vai ser viver com Ele num corpo glorificado, ressuscitado, e ver todas as coisas da terra e do céu convergindo nele. E as orações vai falar, meu amado, em Atos 4 mais para frente, que eles estavam em um ambiente, eles começaram a orar, o chão tremeu. Qual é a sua expectativa hoje? É ver alguém cair morto porque o Espírito Santo assim quis? A sua expectativa hoje é ver o chão tremer através das orações? A sua expectativa é o que? É sair fundamentado nos ensinos, nas Escrituras, a qual nós ainda temos seguido, que é a doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos falam de um fundamento. Nós hoje fluímos nos ministérios apostólico, profético, pastoral, evangelístico e mestre, mas uma única pedra fundamental naquilo que a gente precisa construir através das Escrituras e através da perseverança dos fundamentos desse lugar é Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, o único. Meu amigo, a sua expectativa hoje precisa sair daqui, desse ambiente terreno, e se chegar diante daquilo que Cristo
já prometeu a você que é uma era vindoura, é um corpo glorificado, é um reino onde a justiça e o amor prevalecerão, é onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá necessidade destas coisas que o mundo pode nos atrair. A sua expectativa precisa estar em Cristo Jesus, é a esperança da glória em nós. Cristo Jesus é a esperança da glória em nós. Ei, chega na expectativa do que um homem que orou mais do que você, que se dedicou mais do que você a meditar na palavra, que jejuou mais do que você. Ei, Jesus está acessível. Ei, ele apareceu a 500 irmãos. Paulo me diz aqui, ele está ensinando a nós que ele ressuscitou ao terceiro dia. Existe um homem judeu de 33 anos sentado à destra de Deus, que se faz presente. A nossa consciência não tem mais. Nós estamos cauterizados das coisas terrenas e não nos deixa ver que existe um homem judeu de 33 anos que se faz presente. E você tem acesso a ele. O penhor disso é o Espírito Santo, que você também tem acesso, pois o sangue dele nos permitiu adentrar. O Evangelho precisa ser pregado através da pessoa de Cristo Jesus, não através das expectativas da gente conseguir alguma coisa neste mundo ainda. Esses dias eu postei um vídeo, vou terminar, eu não aguento. Isso é mais forte do que eu, cara. Eu não aguento olhar e viver sem mundo. Este mundo está nos impondo. Ei, a palavra de Deus vai falar que a esperança da glória é Cristo em nós, e o que estamos fazendo de acordo com isso? Dr. Russell Shedd, um teólogo que veio viver para o Brasil, no seu fim de carreira, tomado pelo câncer, o câncer já estava comendo os lábios dele. Uma igreja chega nele e fala: doutor, o que o senhor ainda pode nos ensinar com as dores que o câncer está te causando? Dr. Russell Shedd se lembra que a expectativa dele em Cristo não está atrelada mas a esse mundo, e ele diz: com tudo isso, essas dores estão me desmamando desse mundo. Nós não precisamos, meus amados, andar segundo a medida que esse mundo impõe, porque nós não pertencemos aqui. Efésios 1 vai dizer que nós somos gerados dele antes mesmo da fundação deste mundo. O Evangelho de Cristo Jesus é salvação, é redenção, é ressurreição, é nova vida, cara. A nova vida não está atrelada a ter um bom emprego, um carro novo. Não é não ter as dificuldades de um ser humano, mas é saber que eu tenho os olhos na eternidade. É que eu almejo o dia do Senhor. Paulo vai falar mais pra frente: às vezes eu titubio em dois pensamentos, em dois sentimentos. Paulo vai dizer: às vezes eu quero partir para estar com Cristo, e muitas vezes ele fala: mas eu prefiro ainda viver as dores, as enfermidades, as dificuldades, pois eu tenho vocês. Quando Adão pecou, que ele comeu do fruto, ele abriu a porta da morte. O fundamento do pecado é a desobediência, meus amados. E Deus, quando foi ter com Adão, ele fez uma pergunta: aonde você está, Adão?
sabe, vai nos levar a dizer ao Senhor: eu tive medo, pois eu estava nu. Mas em Cristo Jesus, através do seu sangue, nós somos vivificados para dizer: Senhor, eu estou aqui. A minha esperança em Cristo não está atrelada no meu dia mal, no meu dia bom, nas coisas que eu estou conquistando nessa terra. Mas eu, Senhor, como oferta diante de Ti, derramo a minha vida por amor, perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São incumbências aqueles que declaram que Cristo Jesus é o Senhor. Se arranque desse lugar hoje de expectativa de um culto, mas vá para o lugar da expectativa de Cristo Jesus. Vá para a expectativa de Cristo Jesus, é o fundamento desta igreja. Nós estamos colocados nesse lugar, não é meramente para todo domingo, toda quarta-feira se reunirmos bonitinho e falarmos que glorioso é daqui, mas é para ser moldado. Aquilo que Adão perdeu no jardim quando ele pecou, vai ser moldado a imagem e a semelhança que é através do sangue de Jesus. Meus amados, me ajude a voltar a pregar o Evangelho de Cristo Jesus no mundo. O mundo precisa conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, que é salvação para ele. Jesus, nós não queremos ficar mais, Deus, meramente com as coisas desta terra. Arranca toda a raiz que está entrelada no nosso coração com as coisas desse mundo e nos leva, Senhor, como Paulo diz, orando, que os olhos do nosso coração sejam iluminados com as coisas celestiais, com as coisas que pertencem à eternidade, com as coisas que pertencem aos céus. Meu amado, para terminar, eu me lembro do dia que meu pai morreu. O meu pai morreu, eu não tinha R$1 para enterrar o meu pai, minha esposa lembra. E eu estava aqui, meu pai morava em São Paulo, na capital. Nós já estávamos para cá há total 8 anos. E eu cheguei no IML, fiz todo o procedimento. E no cemitério foi agendado o sepultamento do meu pai. Eu nunca preguei o Evangelho de Cristo Jesus daquela maneira, naquele dia. No dia do sepultamento do meu pai, eu precisei lembrar que Paulo falou para mim, a minha expectativa, a minha esperança não está atrelada nas coisas dessa vida. Se eu sou isso, que meu pai está partindo, e eu ainda acredito que será a coisa mais terrível antes de viver aqui, a morte, eu estou enganado. Mas no dia que meu pai faleceu, Jesus fez algo tremendo. Eu fui sozinho, não consegui levar para uma das minhas crianças. Não tinha dinheiro para levar, não tinha dinheiro para enterrar. Na hora do velório, todo o bairro, toda a região dali, os moradores, os anciões, os novos, toda a minha família que me viu um dia debruçado nos quilos de cocaína e de álcool, me ouviram pregar o Evangelho para mim mesmo, não foi bem mais. Mas com tudo isso, eu me lembrei que Jesus me chamou a perseverar na esperança em Cristo Jesus. E
E ali eu preguei o Evangelho para aquele povo. Os anciões que me viram drogado a vida toda, os jovens que tinham me visto drogado a vida toda, a minha família, da parte dele, que me viam drogado a vida toda, ouviram o Evangelho através de alguém que era improvável de poder um dia levar Cristo Jesus a um lugar. O que eu quero dizer para vocês, meus amados, que existe um chamado. Existe um chamado para voltarmos a pregar o Evangelho. Ao Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus não é prosperidade, não é bem-estar, não é flores, não são como os ursinhos carinhosos. O Evangelho de Cristo Jesus é cruz, é mensagem da loucura. Nós somos ditos como louco para este mundo. Só para terminar, e naquele dia que o meu pai estava sendo sepultado, tinha todo um bairro que viu o que Cristo fez em minha vida. Cristo me chamou, sendo um pecador, para se tornar um discípulo. Depois que Cristo me tornou um discípulo, Ele me chamou para ser amigo, para ir a um lugar de oração com Ele e vigiar nesse lugar. Depois de amigo, o Senhor me disse: seja uma testemunha. Meu amigo, você está sentado aí hoje e está nesse lugar porque Cristo te chamou, mesmo sendo pecador, para se tornar um discípulo, e de um discípulo se tornar um amigo, e de um amigo ser o seu testemunho, o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, que é loucura para este mundo. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu não sei o que vai acontecer mais. A minha expectativa não está em mais nada hoje, é de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, seja pregado por mulas. Não que há mulas aqui, mas como Deus fez, usou uma mula para falar com Balaão, meu amado. Seja no movimento do louvor, o Evangelho seja pregado. Seja num abraço que você vai receber, o Evangelho seja pregado. Seja no momento de você se debruçar, o Evangelho seja pregado. Seja no momento de se encontrar em um lugar com alguém dizendo para você: Cristo Jesus é a esperança da glória em nós. Feche seus olhos, comece a orar. Faça o que você acredita que deve ser feito diante de Jesus, diante do homem judeu que se faz presente aqui. Não fique em mais nenhum lugar. Não espere que ninguém faça um movimento qualquer. Mas vai buscar a face desse homem que está à destra de Deus, esperando te encontrar para te dizer: o prêmio nós vamos chegar a vencer a morte. Em nome de Jesus, meus amados, busque o Senhor.
comportado hoje. Vocês estão bem mesmo? É só o frio, né? Tá bom, eu entendo. Você pode se assentar um pouquinho. Eu prometo que eu serei o mais breve possível. Queria falar com você um pouquinho a respeito de oferta. Queria que, se possível, você abrisse sua Bíblia lá em Marcos capítulo 12, verso 41. Marcos capítulo 12, verso 41. Quantos aqui conhecem a história da viúva? Ninguém conhece, irmão. Amém. Meu Deus, irmão. Fica comigo, fica comigo. Queria pedir o máximo da sua atenção nesse momento. Vou estar lendo. A palavra diz assim: estando Jesus assentado de fronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Não, repita comigo: muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. 5 réis equivale mais ou menos a meio centavo, tá? E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Essa palavra, a gente fala da palavra da viúva, muitas vezes a gente sempre traduz para o significado de que a oferta da viúva, ela só foi maior do que a oferta dos outros homens, porque ela depositou tudo. Mas eu não gostaria que você se atentasse na quantidade de moedas ou na quantidade de dinheiro que foi depositado, porque o tudo não significa dinheiro. Eu queria que você entendesse nessa noite que muito não é tudo. Repita comigo: muito não é tudo. Mas pouco também pode ser que não seja tudo. O que acontece aqui é que quando aquela viúva ela entrega o pouco que ela tinha, Jesus de alguma maneira encontra algo naquela viúva que ele não encontrou nos outros homens que estavam ofertando naquele momento. A palavra diz que o problema não foi a oferta daqueles homens serem muito. Isso não é um problema. Então, talvez você traga muito para o altar. Isso também não é um problema. Qual que é o problema? O problema é como eu trago a minha oferta para o altar. O problema não foi os homens terem trazido muito. O problema foi que a maneira que eles traziam não era uma maneira verdadeira, uma maneira de entrega verdadeira. Por quê? Porque eles traziam tudo que sobrava. Eu não vou levar agora para o lado do dinheiro, vou pegar do lado para um alimento. Pensa assim: uma mesa com uma fartura. Você primeiro se alimenta de tudo aquilo que você pode se alimentar, a mesa é sua. O que sobrou, você dá. Me diz, essa oferta, essa sobra, ela é boa? Você prepara um banquete para o Senhor. Primeiro você come, depois o que sobra você oferece para o Senhor. Provavelmente você não faria isso. Eu tenho certeza disso. Agora, por que quando se trata de dinheiro, fique tranquilo, eu não estou te pedindo dinheiro, mas para que você entenda. Porque quando se trata de dinheiro, isso vale para mim também. A gente faz tudo o que tem para fazer primeiro com o dinheiro. E se sobrar, a gente oferta. Você concorda comigo?
E aqui eu lembro do texto de Gênesis, da oferta de Caim e Abel. Eu já falei isso aqui com você. Gênesis 4:3, a palavra vai dizer que: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos. Repita comigo, irmão: primogênitos, ou seja, do primeiro, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não se atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Irmão, quando eu entendi isso aqui, eu entendi o que é oferta. E eu consegui entender de verdade para que o Senhor olha primeiro. A palavra aqui, ela sempre é muito clara. E a palavra diz que o Senhor olha primeiro para Caim e a sua oferta, e dela ela não se agrada. E o Senhor não se agradou da oferta de Caim, não foi por causa da oferta em si, mas foi pela maneira em que Caim trouxe a sua oferta. Abel não. Abel, de alguma forma, ele olhou e ele disse assim: o que é que eu posso entregar de melhor para o Senhor para que Ele receba a minha oferta? E Abel, ele olha para o quê? Para o primogênito, para o primeiro. Daí o Senhor, sim, Ele pode olhar para a oferta de Abel e Ele se agrada da oferta de Abel. Então o que o Senhor está olhando não é necessariamente para o que nós entregamos, e sim para como nós entregamos. E a verdade é que nós só podemos entregar de uma maneira que seja agradável ao coração do Senhor, se antes ela for de todo o nosso coração. Então, quando eu falei com você que muito não é tudo, é que muitas vezes você pode fazer muito e achar que você está agradando ao coração do Senhor, mas isso não é tudo para o Senhor. Mas muitas vezes o seu pouco, sendo do teu coração, diretamente no teu coração, aquilo que você diga assim: Senhor, do meu coração, isso aqui é pouco, eu poderia te dar mais, mas eu não tenho. Mas esse pouco para mim é tudo. Essa é a oferta que o Senhor se agradará. Quando nós falamos de oferta, e aqui eu gostaria que você entendesse, porque em nenhum momento eu estou falando de dinheiro para você. A melhor maneira de nós entregarmos uma boa oferta ao Senhor, uma maneira que seja de todo o nosso coração, é quando nós permitimos que o Senhor faça parte da nossa vida e que o Senhor ministre ao nosso coração qual é a verdadeira e agradável oferta que nós podemos entregar a Ele. E um dos pontos que eu entendo aqui, e eu prometo, irmão, não vou demorar, e um dos pontos que eu entendo aqui é que até para aquilo que eu entrego para o Senhor, eu preciso saber dele, o que Ele quer que eu entregue. Talvez você imagine que trazer o seu dinheiro para o altar, o Senhor vai se agradar da tua oferta. Irmão, eu sempre falo isso: Deus não quer saber do teu dinheiro. Talvez simplesmente o que o Senhor esteja te pedindo é simplesmente o teu coração. Talvez simplesmente o Senhor esteja te pedindo o teu louvor. Talvez o Senhor esteja te pedindo simplesmente as tuas lágrimas. Por que você está falando isso, pastor Rian? É porque quando nós entendemos das coisas que o Senhor pede para nós vamos entender que o dinheiro não é nada. O dinheiro é uma consequência da gratidão do meu coração. Aí eu vejo pessoas revoltadas dizendo assim: porque a gente vai na igreja e aí o pastor não pede dinheiro. Não, irmão, a gente sabe que tem igrejas que mas pelo menos aqui nessa casa nós não te ensinamos a entregar o dinheiro, nós ensinamos a entregar o teu coração, nós ensinamos a entregar a tua adoração, porque para nós não estamos importando o quanto de dinheiro está entrando no caixa, mas nós nos importamos quantas vidas estão sendo transformadas, quantas vidas estão sendo tocadas pelo Senhor.
Senhor fala assim: dê todo o teu dinheiro, e talvez esse teu dinheiro seja dinheiro suficiente para aluguel. Você vai entregar, porque todo o teu coração está entregue, e consequentemente toda a tua vida está entregue ao Senhor. E uma das coisas que eu aprendi, e se você quer um conselho nessa noite, se você quer uma palavra nessa noite, é algo que o Senhor fez primeiro em mim. Vocês estão atentos em mim, né? Algo que o Senhor me pediu nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, pelo menos nesses últimos 3 anos, é que Ele tivesse o total controle da minha vida. Por que eu estou contando isso para você? Porque quando Deus nos pede o controle, irmão, muitas vezes dói. Muitas vezes a gente entra num lugar de desespero porque a gente não sabe o que a gente vai fazer. Muitas vezes a gente entra num lugar de dependência do Senhor e a gente olha os cenários e a gente diz assim: eu não sei para onde a gente vai agora. Talvez você esteja assim nessa noite. Você talvez esteja olhando no teu interior e você talvez esteja dizendo assim: eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. De repente a tua entrega nessa noite é o teu controle para o Senhor. E aí o Senhor, Ele pega o controle da minha mão e eu entrego o controle para Ele. E eu digo assim: agora o Senhor vai construir algo em mim. E você acha que Ele construiu? Não, muito pelo contrário, Ele desconstruiu. Porque antes de o Senhor construir algo que seja bom em nossa vida, Ele precisa desconstruir os ídolos que nós construímos. Ele precisa desconstruir aquilo que é ruim e nós construímos dentro de nós. E de repente você está se perguntando: o que isso tem a ver com oferta, pastor Rian? É porque durante a trajetória de Jesus na terra, Jesus, Ele desconstruiu tudo aquilo que os fariseus e os escribas vinham construindo. Jesus, Ele vinha desconstruindo toda a idolatria. Jesus, Ele vinha desconstruindo todo o padrão que o homem construiu. De repente até hoje você está aqui e você chegou montado externamente de algo que o homem construiu sobre você. Mas se você entregar o controle da sua vida na mão do Senhor, o Senhor vai começar a desconstruir as coisas que o homem construiu sobre você. O Senhor vai começar a desconstruir o padrão que homens construíram em você, para que daí sim o Senhor possa construir aquilo que Ele quer construir na sua vida, para que aí sim o Senhor possa construir da maneira que Ele deseja sobre a sua vida, para que a tua oferta seja boa, perfeita e agradável ao Senhor. Você pode se colocar de pé. Antes, eu vou desconstruir você.
aquilo que você construiu durante todos esses anos. E o Senhor, a partir de hoje, quisesse desconstruir você. Seja sincero dentro do seu interior. Você permitiria, irmão? Você permitiria que o Senhor desconstruísse tudo que já foi construído em você? Irmão, posso te contar uma coisa? No começo dói a desconstrução, porque mexe muito com o nosso eu. E talvez esse seja o maior problema das nossas ofertas não serem as melhores ofertas, e provavelmente não estou falando de dinheiro. Talvez esse seja o maior problema do nosso culto não ser o melhor culto. É porque a gente quer adorar do jeito que a gente quer. A gente quer orar do jeito que a gente quer. A gente quer dançar do jeito que a gente quer. Mas aí você aceita que o Senhor desconstrua isso tudo em você. É desconfortável demais, irmão. Dói. Dói muito. Dói muito. Mas depois que ele desconstrói, ele derruba os muros. Ele derruba os árabes. Ele limpa o terreno, ele tira as cargas. Agora ele começa a colocar os tijolos nos fundamentos. Pessoas chegaram aqui nessa noite, passaram anos e anos da sua vida não entendendo porque o Senhor nunca cumpriu as promessas que o Senhor depositou sobre a vida delas. Mas o Senhor nessa noite está pedindo: permita que Ele desconstrua em você aquilo que você construiu. Permita que Ele derrube as paredes tortas que você construiu. Permita que Ele limpe o terreno, tire as cracas que você jogou, os entulhos que você jogou, para que Ele construa em você da maneira que Ele deseja construir em você, da forma que Ele permita que Ele queira construir em você. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Aquilo que você construiu é pequeno demais para caber. Aquilo que Ele deseja depositar em você. E é por isso que Ele não gosta de colocar as coisas da maneira que a gente quer. Porque a gente constrói coisas justamente pelas nossas limitações. Aquilo que a gente faz é pequeno demais para caber o que Deus quer colocar na vida da gente. É por isso que quando a gente fala, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer, é porque as coisas de Deus para a tua vida são muito maiores do que as tuas imaginações, são muito maiores do que os teus intelectos. Vai muito além da tua capacidade, vai muito além da tua imaginação. Então nessa noite, deixa Ele construir do jeito que Ele quer construir em você. Aí você vai entrar num lugar em que você não está aí para mais ninguém. Eu não estou dizendo que você não se importa com as pessoas, não. Eu estou dizendo que se o Senhor te pedir uma adoração extravagante, então você não está nem aí para mais ninguém. Você só vai querer adorar o teu Deus. Se o Senhor te pedir um grito, você não está aí para mais ninguém. Porque você vai entender o quanto foi dolorido desconstruir as coisas ruins que Ele precisou desconstruir em você. E agora você está vivendo coisas novas do Senhor, coisas boas e agradáveis do Senhor.
você vai dizer assim, ó, você vai entrar no culto e você vai dizer assim, Senhor, eu não estou nem aí para quem está do meu lado, mas se o Senhor me mandar dançar, eu vou dançar. Se o Senhor me mandar pular, eu vou pular. Se o Senhor me mandar jogar no chão, eu vou me jogar no chão. Mas eu não saio daqui sem ser carregado pela sua presença. Mas talvez você esteja se perguntando o que é isso. O nome disso é adoração. E não é uma adoração qualquer, é uma adoração segundo o coração de Deus. É quando eu alinho minha adoração à vontade dos céus. Aí você sabe o que é isso aqui? Irmão, isso aqui é a menor parte do culto. Você já entregou o teu coração. Você já entregou o teu coração toda essa noite, irmão, noite. Deus não quer saber do teu dinheiro. Deus quer saber da tua verdadeira adoração. O Senhor nesse dia está procurando os verdadeiros adoradores. Então eu pergunto nessa noite, aonde estão os verdadeiros adoradores? É isso, irmão. A minha oração nessa noite é que o Senhor, Ele te desconstrua e Ele construa em ti aquilo que Ele deseja construir, na forma que Ele deseja construir, como Ele quer construir. Pastor, você não vai pedir para Deus prosperar, não, irmão. Prosperidade é uma consequência. Consequência de quê? O Senhor me prospera para que eu seja abençoador, para que eu comece a abençoar outras vidas, irmão. Essa igreja não é uma igreja que fica pregando prosperidade, não. Prosperidade é uma consequência. Não te preocupa com a prosperidade, te preocupa com a adoração. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Não se sinta constrangido se você não trouxe uma oferta em dinheiro, espécie, não. Pegue o seu envelope, coloque o seu coração dentro dessa oferta e traga aqui perante o altar. Isso é uma adoração em nome de Jesus. Meu lugar de abrigo, o meu esconderijo em você, Jesus. O meu lugar de abrigo, o meu esconderijo.
Irmã Regina está aí? Vem cá, irmã Regina. Não sei como isso vai terminar. Fica aqui, meninas. Fica aqui. Vou ajudar a irmã Regina aqui. Não sei o que é. Tem algo no Espírito para nascer para essa estação. E vai nascer. Aleluia. Líderes, o que Deus fez na nossa última reunião, Deus vai continuar fazendo aqui. Regina tem algo para testemunhar. Eu vou deixar ela bem à vontade, guiada pelo Espírito. Lembrou um culto de Smith Wigglesworth, se não me engano, em 1927. Eles chamaram o irmão para testemunhar e ali acabou o culto, se vocês me entendem. Faz Espírito Santo como você quer. Não fica com medo do microfone não. Ele só vai te ajudar as pessoas te ouvirem. Respira fundo. Pega na mão de Jesus. Não é a minha, é a dele. E vai fundo. Faz o que ele te chamou para fazer. Paz, irmãos. É meio complicado estar aqui, tá? Mas eu queria falar de uma pessoa quebrada. O que eu amei aqui para mim, primeiro, Jesus, eu cheguei aqui quebrada emocionalmente, o corpo, até a irmã Silvana, da primeira vez que eu cheguei lá na outra igreja, ela achou que eu estava borracha. Eu usava uma bengala, gente. Eu usava uma bengala. Aí esses roxos foram subindo. Aí eu vinha, a irmã Silvana dizia, não vai na igreja hoje. As que irmãzinha, né? Não esquece de mim, né? Fui de arrasto. E eu queria dizer para vocês, pastor Rian, lembro, nem era pastor na hora lá, porque as palavras que ele deu, o pastor Samuel, como é que é o nome do pastor Israel? Disse para mim que eu não ia andar mais de bengala. Eu fiquei meio assim, será? E aí, aqui, ó. Aqui, duas próteses, gente, caminhando bem. Minhas mãos, teve irmãs que viram, a irmã Ângela pegou as pastoras. Também fugiu o nome das pastoras, estou muito nervosa. Minhas mãos estavam caindo nos pedaços de novo. Aí eu disse, Deus, eu não quero voltar a tomar aquela injeção na barriga, eu não quero, a injeção é horrível. Aí não falei nada, falei com as pastoras, e eu tô aqui, ó. Fui na dermatologista, ela disse, o que fez na tua mão? Nada. Mostrei as fotos dela, eu disse, não passei mais nada, só uma pomadinha, e eu creio em Deus. O teu Deus fez milagre. Então, que mais coisa? Fora da ajuda que dão pra gente. Eu também não me dava muito bem com a minha filha, não por erro dela, mas erro meu. Tanto que eu fui fazer terapia, com o pastor Simone, com o pastor Kelly, porque às vezes a gente pensa, mas o fulano gosta da gente, mas às vezes é gente. Que o melhor da vida é tu entender que tu tá errado. Tu vai aprender a perdoar, que é coisa muito difícil, e te perdoar. Eu ainda estou no processo de me perdoar, gente, não estou pronta ainda. Mas se eu estou em pé hoje, é pelo nossos pastores, nossos irmãos, pelo carinho. Gente, o carinho que tem aqui, gente. O amor que vocês dão. O sorriso lá na porta. Como hoje agradeci para a Manu. Obrigado. Agradeci para a pastora Kelly, única, a pastora Kelly 2, eu digo. Obrigado para todas. Irmã Ângela, a irmã Sussu, a pastora Sussu, eu chamo a Sussu. Gente, vocês dão amor. Quem está aqui que está sofrendo, procure ajuda. Não fique com essa depressão aí, ó. Eu tomava remédio todos os dias, não fique com essa depressão, não deixe depois dizer a vocês. Fale com alguém, gente. Não fique quieto para você.
mesmo. Mas você está dando arroz para aquela pessoa que está mais precisando. É isso que eu queria deixar para vocês. Pastor Fernando aqui com uma forma maravilhosa. Tudo a levanta. Aquele menininho ali, ó. Teve um dia também que falou, levantou. Todo foi uma escadinha. A cunhada dele que não está aqui também, sabe, também me ajudou. Então o que eu quero deixar para vocês não é um globo inteiro, gente. É um globo inteiro. Aí tem tantos assim, ó. Então não se entregue aqui, não se entregue para nada. Nada, tem doença que não deixa cura se a gente acreditar em Deus. E essa doença da loucura da gente, da loucura todo mundo tem pouco, labora Deus Jesus que nós podemos ter. Mais nada. E nós somos filho do rei. Nós somos filho daquele que pode tudo. Primeiro ele. É isso, gente. Agradecer a todo o pessoal. Consegui falar. Agradecer a pastora Simone pelo tratamento da minha filha Kelly. Então procure ela, gente. Vocês estão com alguma dúvida do casamento ou o que tiver, não fique com vergonha. A gente só consegue vencer se a gente procura a cura. Não é remédio, não é nisso, não é lá fora, não é ficar dentro de casa. Eu fico em casa, hoje eu não estou bem, não preciso que ninguém veja. Se você não procurar uma pessoa, você vai falar. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é menos que ninguém, nem é mais. Todos somos seres humanos. Nós estamos aqui para aprender. Então não deixou isso. A senhora Mara, outra. São tantas, eu amo todos, meus pastores, meus irmãos. Era isso, gente. Eu acho que vocês conseguiram entender. Uma pessoa descurada em nome de Jesus, que não vai dar mais nada em outubro. Então, para quem não podia caminhar, está aqui. Mas foi passo a passo. Teve outros momentos que eu tive uma tragédia na minha vida que eu não vou falar, mas que me derrubou, mas que me levantei, estou fazendo tratamento. Então, a gente não pode, a gente tem que caminhar um pouquinho, mas tem fé. Fé não vai, gente. É só você precisa ter fé. Fé no nosso Pai, em Jesus. Amar com o irmão, amar com todos nós amamos. Que me dá uma dica para ele. É isso. Obrigado, amor. A irmã Regina nem sabia o que Jesus pediu para eu pregar. Eu vou ler aqui. Antes nós vamos cancelar o vídeo, nós vamos cortar o vídeo. Deixa eu só dar um recado para quem nos assiste. Por que a gente
corta os vídeos, essa aqui é uma igreja local. E Deus trabalha de forma singular na igreja local. E há alguns movimentos que Deus faz aqui que são íntimos. É Deus cuidando do seu corpo nesta parte do corpo. E aí a gente decide não expor, porque intimidade não é para ser exposta. Pastor, eu queria saber o que acontece. Vem cá fazer uma visita. Vem, a gente vai contar o vídeo nesse momento.